Bem, então eu vou avançar aqui para as ações de ataque. Então, aqui, recomendar algumas coisas, né? Primeiro, aqui, do ponto de vista de desenvolvimento de governanças e estrutura de planejamento, primeiro ponto aqui é recomendar o aproveitamento máximo possível das âncoras federais, né? O Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes, ele aproveita muito mal, né, um conjunto de instituições federais que existem aqui que poderiam ser âncoras de desenvolvimento. Né? Às vezes, por exemplo, vou dar exemplos, por exemplo, como o próprio BNDES. O BNDES está aqui, mas pouco está articulado a uma estrutura de planejamento do Estado. Lá tem diversos grupos que conhecem profundamente a realidade de diversas atividades econômicas que são fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro, mas não se faz ali grupos de trabalho em conjunto para pensar essas atividades de uma maneira coletiva. Então, esse cruzamento de informações estratégicas, como eu estou mencionando ali, é um desafio que a gente poderia se aproveitar dessas âncoras que existem aqui. Mesma forma, embora eu vou falar lá em seguida, né, a Fiocruz. Né, a Fiocruz está aqui, mas já conversando com os colegas da Fiocruz, ou seja, há pouca interação com o desenvolvimento estadual. Além disso, além desse cruzamento de informações, você pode buscar o auxílio em modelos de financiamento. Então, como buscar, por exemplo, e aí até já vai para o segundo ponto ali, né, como prefeituras, inclusive, podem acessar formas de financiamento. Então, como capacitar o poder público para discutir as diversas formas de financiamento, porque muitas vezes, quando a gente fala que não há dinheiro, na verdade, a gente não está atento a diversas carteiras de financiamento que são pouco aproveitadas. E muitas vezes por não qualidade adequada de projetos ou não realização de projetos, não submissão de projetos. Destaca-se também, além disso, essa promoção de ações de cooperação técnica. Bem, o segundo ponto que eu já estava mencionando antes é apoiar essa modernização da gestão de prefeituras, em particular, reestruturar as áreas voltadas a projetos de captação de recursos. É notório que uma série de prefeituras no estado do Rio de Janeiro, ela não tem organizada essas secretarias de planejamento. Inclusive, em conversas que eu tenho com o Conselho Regional de Economia, há um total interesse do Conselho em auxiliar e apoiar esse tipo de reestruturação dessas áreas, né, que geralmente são vinculadas à contratação de economistas para isso, e muitas não realizam isso a contento. E definir, além disso, as ações articuladas com planejamento estadual. Então, ou seja, também tem que casar, né? Não é as prefeituras fazerem ações isoladas, com as condições que tem ali, às vezes, sem uma máquina, sem os cargos técnicos desejados, e não ter uma relação com a política de desenvolvimento estadual. Né? Então, ou seja, o desafio, né, inclusive, dessa casa é aproximar, né, essas metas, esse planejamento estadual, dos desafios também das prefeituras. E um terceiro ponto, que, aliás, esse eu diria que é mais do que urgente, né, é pensar uma nova regionalização para o Estado do Rio de Janeiro. Essa regionalização atual, ela não dá conta mais da realidade do Rio de Janeiro, muitos remendos já foram feitos, tem regiões ali que praticamente não faz o sentido elas estarem como estão, se a gente pensar que uma regionalização é feita para planejamento. Então, ou seja, se você está recortando para planejar, você, na verdade, o que você mais tem nos últimos anos, ou melhor dizendo, nas últimas décadas, é uma ampliação incessante da região metropolitana. E as outras regiões ali meio se encolhendo, meio desarticuladas ainda, sem um planejamento integrado, inclusive de pensar como essa região metropolitana articula o desenvolvimento com as outras regiões. Então, ao meu ver, a recomendação é para, de fato, fazer um exercício de uma nova regionalização, redefinir essas sub-regiões, baseado no foco em programação de economias regionais. Então, as regiões que surgirem dessa nova regionalização são pensadas já com programas de incentivo, de atendimento de metas, de estratégias que você quer atacar. A atual, então, está anacrônica, sem políticas estruturadas, né? Em particular, é fundamental isso para pensar uma política de interiorização econômica. Né? Então, se você quer pensar o interior, você tem que pensar uma nova regionalização. Mas para pensar o interior, aí eu vou para aqui no meu próximo ponto,
na minha visão, é fundamental, e não pode abrir mão, a gente ter um olhar, um cuidado com o desenvolvimento produtivo da região metropolitana. Isso não está resolvido, né? Sem exagero, hoje nós não temos uma economia metropolitana. Que não quer dizer que a gente não tem atividade de porte, que você não tem as zonas industriais, não é esse meu ponto. Mas a gente não tem um sistema econômico metropolitano integrado. Para pensar um pouco em como isso pode se tornar complexo, São Paulo ele tem 3 regiões metropolitanas articuladas, formando em programação do seu desenvolvimento uma coisa chamada macrometrópole paulista. Hoje, depois de muitas décadas, num esforço danado, né, começou a se estruturar, né, com o projeto de lei ano passado, né, a Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro. E ainda é um desafio para essa casa, espero eu, ainda esse ano, né, ser ofertado à casa e ser aprovado o plano metropolitano, o plano de desenvolvimento metropolitano, que ainda não virou projeto de lei. Então, esse é um desafio que está na ordem do dia, e mesmo esse plano metropolitano, é importante fazer essa menção, ali não tem uma abordagem tão aprofundada dos desafios econômicos. Então, ou seja, também ali é um desafio, é necessário ele ser aprovado, mas é necessário, inclusive, ser acrescentado, ser aprofundado, para, de fato, a gente ter essa economia metropolitana integrada, superar esse quadro de diversas cidades dormitórios, com inúmeros problemas sociais, um gigantesco vazio produtivo em diversas áreas, né? Muitas das vezes com estruturas econômicas desarticuladas, em volta de um enorme problema social em volta delas. Em particular, do ponto de vista de dinâmica econômica, né, muitas prefeituras, elas, inclusive, têm um limite do ponto de vista de arrecadação própria, exatamente porque elas têm economias débeis, né? Economias que muitas vezes dependem apenas de uma circulação de renda na própria região, que é pequena, em grande medida, ela é apenas composta, então, por esses serviços tradicionais. Então, o desafio de trazer renda nova para essas regiões, de transformar, por exemplo, a Baixada Fluminense num lugar de trabalho, propriamente dito, e não apenas um lugar de moradia, e moradia ainda de baixa infraestrutura e qualidade. Além disso, e eu acredito que a partir disso, de uma região metropolitana integrada, que você consegue pensar melhor essa interiorização, que não pense apenas como um jogo de Lego, né? Você tirar um tijolinho de um lado, botar o tijolinho em outro. Na verdade, você vê como polarizadamente uma economia metropolitana pode articular as outras regiões do Estado. Bem, além disso, um ponto seguinte, o foco em estruturar um sistema regional de inovação, né? Então, em particular, do ponto de vista espacial, né, eu vejo potencial em organizar uma rota tecnológica ligando a AP3 da capital, né, ali aquela área do início ali do Fundão e do início da Avenida Brasil, ali que tem diversas atividades, inclusive institutos federais, né, como eu tinha mencionado ali no início dessas ações de ataque ali, que deveriam ser melhores, integrados e articulados. Então, ligar essa AP3, passando por parte da Baixada, onde tem diversos unidades de grande porte industriais e alguns clusters, algumas aglomerações industriais também importantes, locais, particularmente ali em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, e chegando até a região serrana, né, onde você tem ali, inclusive, uma produção de softwares organizadas, a LNCC, a Selma, a GE-Selma, esse tipo de coisa. Então, você pode criar um corredor nessa área, uma rota tecnológica, como eu gosto de chamar, que você pode criar ali esse sistema regional de inovação a partir disso. Outra possibilidade para um sistema regional de inovação é um cuidado mais atento ao que eu estou chamando de complexo da defesa, né? Iniciativas já estão sendo feitas, cabe o olhar, o cuidado dessa casa para que elas, de fato, tenham seus resultados estruturantes, em particular ali uma puxada pela Marinha, né, com o seu estaleiro ali, que agora, junto a ela, está pensando um programa do Polo Tecnológico do Mar, né, na Baía de Sepetiba. Então, isso não está dado, isso está no seu processo inicial, há todo um desafio, de fato, de um planejamento cuidadoso para aproveitar esses potenciais. Além disso, também tem ali na região da Zona Oeste, ali o Centro Tecnológico do Exército, que deveria ser melhor aproveitado, pensando nessas possibilidades para a inovação tecnológica. Bem, além disso, o último ponto ali, eu julgo como desafiador para o Estado do Rio de Janeiro a gente não pensar apenas em atração de bases de produção, apesar disso ser importante, inclusive, para essa agenda de você rechear essa indústria de transformação. Mas é fundamental
uma área em específico, tem que ter todo um cuidado, porque ela tem uma especificidade, é ser sede de projetos de engenharia. Se você não é sede de projeto de engenharia, você não define a carteira, geralmente, de como vai ser aquela unidade produtiva, como você define os fornecedores e como pode internalizar fornecedores locais. Muitas vezes, esses projetos acontecem fora do Brasil, e ali você vai definir uma série de certificações e normatizações, de modo que apenas empresas no exterior conseguem dar conta de atender aquilo. Então, você tem que articular esses projetos de engenharia para somar a isso todo esse desafio ali de articular esse conteúdo local para essas atividades. É a partir desse projeto de engenharia que você consegue melhor definir um potencial de conteúdo local que não seja arbitrário, que não seja extemporâneo, mas que seja propriamente associado a metas de desenvolvimento. Inclusive, com isso, a gente aproveita, né, um grande polo de formação universitária, né? O Rio de Janeiro o deputado Luiz Paulo, inclusive, é engenheiro de formação, não é isso? Então, o Rio de Janeiro tem um grande polo formador de engenheiros, né, um dos maiores do Brasil. Mas, se não houver essa sede de projetos de engenharia, né, muitas vezes você vai estar associado a isso, lá mais no momento atual, uma fuga de cérebros, né? Então, esses engenheiros qualificadíssimos não vão ficar no Rio de Janeiro, ou pelo menos não vão estar trabalhando em obras ali voltadas para desafios estratégicos do Rio de Janeiro. Associado a isso, para fechar esse ponto, era importante também você buscar alguma articulação com as áreas de certificação e normatizações, por exemplo, fazer parcerias com o Inmetro, né? Inclusive aproveitar dos laboratórios do Inmetro para fazer testes e outras atividades ali que poderiam, Xerém, né? Poderiam ser usados para o desenvolvimento de atividades industriais, né? Eu me lembro que na gestão anterior havia uma discussão disso para pensar em testes para automobilística, esse tipo de coisa ali, mas não foi para frente. Passando esse primeiro ponto, né, falando agora propriamente de alguns desafios ali setoriais, primeiro ali, o complexo da saúde. O complexo petróleo e gás, que eu vou falar em seguida, ele é igualmente importante, mas eu, sem querer aqui fazer quem é mais importante, eu coloco esse em primeiro lugar exatamente porque ele não é, muitas vezes no debate, na opinião pública, colocado com a mesma importância que o do petróleo e gás. E esse é um complexo, em particular, importante, porque ele se casa muito bem com aquela ideia que eu falei do desenvolvimento por missões, né? Você pode combinar ali facilmente, nesse complexo, né, um potencial de desenvolvimento tecnológico, econômico, industrial, né, uma agenda de desenvolvimento social e melhoria dos padrões de vida da população. Cabe lembrar que a Fiocruz é uma âncora de biotecnologia, então, de indústria das mais modernas que tem, a maior produtora de biotecnologia da América do Sul. Tá aqui, a gente utiliza muito mal ela, desse ponto de vista, né? Porque não é só ver o que ela produz, né? Ver como é que ela pode articular uma cadeia de fornecedores no entorno, desenvolver essas inúmeras iniciativas, e que muitas delas vão estar voltadas, então, para essa saúde coletiva, que pode ter grandes ataques para problemas, para desafios, para a qualidade de vida dessa população, do ponto de vista da saúde. Então, maior integração tecnológica também deve ser pensada, né, desenvolvimento de medicamentos, vacinas, outras inovações, lembrando que, historicamente, o Rio de Janeiro era o segundo maior parque farmacêutico do Brasil, né? Então, há uma agenda a ser cuidada, a ser atacada nesse sentido, para você não perder isso por guerra fiscal, inclusive, né? Porque muitas dessas indústrias farmacêuticas a gente estava perdendo por guerra fiscal, particularmente para o centro-oeste brasileiro. Então, há esse desafio não é só de pensar em termos de guerra fiscal, mas, em particular, pensar nas potencialidades que tem de enraizamento dessa atividade no Rio de Janeiro, né? Não é só, elas não vão estar aqui só por incentivo, né? Mas sim porque tem a sua articulação com a política local. Então, buscar sinergias, inclusive para outras áreas, né? Não só na área de saúde, mas na área de fitness, bem-estar, nutrição, que muitas dessas coisas são agendas que às vezes se pensam em si mesmas, né? Eu vou voltar a elas ali quando eu falar do complexo de cultura e lazer, mas que às vezes não são articuladas para essa agenda de saúde. Bem, esse é figurinha carimbada e tem que ser realmente, né? A grande mensagem, como eu tinha falado anteriormente, e que volta aqui a reafirmar para o complexo de petróleo e gás, é chamar a atenção que hoje o problema do Rio de Janeiro não é superar a dependência do petróleo e gás, é fortalecer esse complexo.
E muitas vezes, fortalecendo esse complexo, você pode abrir um leque de possibilidades alternativas, porque muitas atividades, às vezes, são desenvolvidas a partir do empuxo dessa atividade, e ao elas ganharem escala, ao ganhar aprendizado tecnológico, elas podem se voltar para outras atividades. Posso dar um exemplo bem prosaico, de uma necessidade da Petrobras de desenvolver tecnologia para visualização em 3D, né, lá nas profundezas do oceano, né? Isso depois, esse aprendizado tecnológico foi usado pela indústria do audiovisual para fazer animação em 3D. Não tem nada a ver com petróleo, mas ao você gerar ali essas economias de escopo, você consegue, inclusive, fazer coisas impensáveis, que às vezes não tem nem relação direta com a atividade. Quiçá o leque de carteira, né, porque eu acho que é de entendimento de todos que a economia do petróleo não está em decadência, ela ainda vai por décadas, né, se manter, e há um desafio ali de inúmeras coisas, um mundo de indústria que ela pode articular a partir disso, e de atividades acessórias, né, mas, em particular, ali eu listei algumas, né, naval, siderúrgica, plástico, petroquímica, construção civil, ciência e tecnologia, máquinas, equipamentos. A maioria dessas coisas não estão no Rio de Janeiro. E não é simplesmente falar assim, não, vou trazer um complexo petroquímico para o Rio de Janeiro. O desafio é bem maior do que isso, né? Inclusive, nesse sentido, já descendo ali para o terceiro ponto, do ponto de vista de articular, o desafio na atualidade é a gente consolidar o Rio Polímeros, que era o polo gás químico inicial, antes inclusive do Comperj, e com a agenda toda do Comperj, parece que o Rio Polímeros estava resolvido, já estava consolidado, e na verdade ele tem um desafio ali em particular, porque não tem junto a ele um cluster de plásticos, que é a atividade em sequência na cadeia produtiva, né? Então, ou seja, a petroquímica pode produzir outras coisas, mas em particular a petroquímica baseada em gás ainda é a produção de plástico. E plástico não é uma atividade simplória, porque não é simplesmente produzir, sei lá, balde, pá. Plástico é o principal insumo industrial para tudo hoje. E aí, inclusive, pensar o desenvolvimento tecnológico de plásticos, que você pode fazer mais maleáveis, esse tipo de coisa. O principal insumo industrial na atualidade, cada vez menos é o aço, cada vez mais é o plástico. Inclusive em carros, né? Os carros agora quase todos eles são de plástico. A maior parte, né? Tirando ali a parte da lataria, evidentemente. Um quarto ponto a chamar a atenção é concluir o Comperj, né? Eu faço esse apelo, eu faço esse cuidado dos senhores. Eu estou acompanhando as últimas notícias, vejo ela com muita preocupação, em particular, essa ideia de já não ser mais nenhuma refinaria. Primeiro era uma refinaria petroquímica, agora já nenhuma refinaria mais está já sendo colocado na ordem do dia e ser colocado simplesmente uma termoelétrica lá, né? Isso seria uma tragédia, inclusive, do ponto de vista ambiental. A posição da Petrobras, Bruno, em preleção aqui, é que nesse mês de setembro, a China... A chinesa vai decidir. Vai decidir e a Petrobras vai fazer essa análise e responder. E que, em termos de termoelétrica, ele não tem nenhum pré-estudo, né? Isso disse o profissional da Petrobras. Aquela entrevista que saiu no jornal do presidente da Petrobras está dissociada do mundo real, né? Aquilo foi mais um desejo. E a nossa posição aqui foi muito clara. Nós queremos dois. Os dois, tudo bem. Agora, um ou outro e não ficar com a termoelétrica. A termoelétrica não permite, num período lá na frente, você fazer os encadeamentos. Já uma refinaria, você pode depois completar, no momento que o país estiver desenvolvendo, e fazer as conexões com a petroquímica. Já agora, a termoelétrica, não. Então, você se acomodar, você pensar pequeno demais, um projeto que era tão ambicioso, agora, inclusive em termos de quanto que já foi investido nele, né, e já está praticamente ali, já completado uma boa parte dele para ter o primeiro trem de refino, né, você simplesmente jogar isso fora e considerar isso um dinheiro inutilizado. Bem, e um último ponto ali, que é desafiador, mas que valeria a pena, inclusive, para ter uma articulação com a parte agrícola, né, pensar a possibilidade da produção de fertilizantes, inclusive em parceria com a Embrapa Solos, que está no estado do Rio de Janeiro. E a gente usa pouco
essa discussão, porque isso tem... Por que eu estou falando de fertilizante? Porque eles são derivados da cadeia de gás natural. Então, você pode pensar esse tipo de jogo, inclusive, para pensar o ponto de vista ali de como trabalhar essa atividade agrícola, aproveitando isso, inclusive, para um outro olhar, que, curiosamente, às vezes, não se olha no Rio de Janeiro, por essa condenação equivocada de achar que o Rio de Janeiro também não tem que pensar a sua parte agrícola, o seu meio rural. Bem, além disso, eu coloco como um outro desafio, um outro bloco metal-mecânico associado, aí sim, a serviço de transporte, né? Então, em particular, aqui, se fosse falar também uma questão logística, né? Não só serviço de transporte. E aí, nesse ponto, a questão do maior aproveitamento do arco metropolitano, né? Eu participei, em um momento lá atrás, do projeto para pensar o desenvolvimento regional no entorno do arco metropolitano, né? E exatamente a ideia que se colocou ali, o conceito que se colocou ali, e que isso, evidentemente, depende de agora, no momento da efetividade, você resguardar isso, é de fato o arco metropolitano ser visto como um corredor logístico. Ele não virá, como a gente falava naquele momento, uma nova Avenida Brasil. Porque a Avenida Brasil também lá atrás era para ser um corredor logístico. E ela foi, enfim, engolida pela cidade, né? Ela é uma rodovia, mas virou uma rua da cidade, e as diversas possibilidades industriais ali foram miando, foram agora transformando aquele cenário desafiador para a recuperação econômica. Mas o arco metropolitano ele ainda está uma bola no centro, que pode ser tocada para um lado ou para o outro. E esse desafio de aproveitar esse corredor logístico, aliás, de completar essa obra, porque ainda não está completa ao lado do leste da Baía de Guanabara, né, ligando até Maricá, fazendo ali as duplicações, e ter um cuidado para propriamente fazer esse desenvolvimento produtivo e logístico no entorno do arco metropolitano, né? Lembrando que os formuladores lá da ideia inicial do arco metropolitano, lá nos anos 70, né, o grande desafio ali era para dar melhor acessibilidade à Baía de Sepetiba. Tanto que muitas vezes, né, se questionava ali se precisava fazer o arco completo, né? Se não só da Baixada até a Baía de Sepetiba. Mas isso agora já é algo superado, mas o ponto de vista aqui da ligação com Itaguaí, com o Porto de Itaguaí, deve ser visto como um ponto fundamental de atenção. Então, ou seja, cuidar dessa retroárea ampliada do Porto de Itaguaí, vendo as novas potencialidades que o arco metropolitano permite a ela ao melhorar a acessibilidade rodoviária, né? Ela que é servida de acessibilidade ferroviária também. Muitas vezes há um debate com os players do setor logístico ferroviário de só usar aquilo para o escoamento de minérios, né? Mas há, inclusive, possibilidade de fazer o escoamento de containers por meio ferroviário, caso se amplie, como é feito no Porto de Santos. O Porto de Itaguaí, ele ainda é muito desperdiçado, as potencialidades, inclusive, naturais dele, para ser um grande hub port ainda para o Rio de Janeiro. E a mensagem que eu queria, em particular, colocar aqui, sem maior detalhamento, para não me alongar muito, é pensar isso do ponto de vista num corredor também, que pode ligar até a região do Médio Paraíba e Estado de São Paulo. Então, você liga todo aquele sul fluminense, e essa região, particularmente ali em Seropédica, tem vários vazios a ocupar, inclusive, para grandes instalações industriais. Então, você pode pensar ali em ligar toda aquela metal mecânica, que já é uma cara da região, conectando aquela área de Resende, Três Rios, Porto Real, com esse corredor até o Porto de Itaguaí. Passando por Queimados, inclusive, também, né? Então, fazendo essa conexão. Em homenagem ao Max, né? Deixa eu só chamar a atenção para a questão do terminal ferroviário. Eu levei a MRS no governador essa semana por conta de um projeto que já existia, tem 5 anos, do primeiro hub, quer dizer, do primeiro terminal logístico ferroviário do Rio de Janeiro. Estava dependendo tão somente da renovação da outorga da MRS, que já avançou, já está indo para o TCU a renovação da outorga. Só para te orientar a respeito. A área já está comprada, todo o licenciamento ambiental dado para a MRS, e agora dependia tão somente da alça do arco e 4 quilômetros de estrada, que também, até eu que fiz a defesa mês passado, na contrapartida da renovação da outorga,
essa estrada foi incluída. Então, a previsão é para junho do ano que vem começar a construção desse terminal logístico ferroviário. Maravilha. Isso é uma boa notícia. É essencial. É um projeto que tem 5 anos que a gente está cuidando dele e eu fiquei muito feliz agora de estar podendo ver que pode acontecer a qualquer momento. E isso é importante, não é nem só para Queimados, porque ele é no último terreno de Queimados. Ele é na divisa com Japeri e com Nova Iguaçu. É Queimados de um lado, do outro lado, de um lado da estrada é Japeri, do outro é Nova Iguaçu. É muito importante essa questão do terminal que você colocou. E é para container. Isso, a MRS vai parar de transportar somente minério e vai passar a transportar esse é o ponto. Container. Perfeito. Só para contribuir. Não, ótima notícia, porque aí não fica só nos desafios, né, já fica nas realizações aí sendo atacado. De fato, já está sendo atacado, então, né, não é só potencial de ataque. Continuando, então, área de olhar com cuidado para essa área das peças da aeronáutica, da GE Selma, né? Todo esse potencial que tem no Rio de Janeiro para pensar essa atividade. Então, veja, nós temos uma área da Marinha, nós temos um potencial ali na área do Exército e temos aqui esse potencial na área da aeronáutica que poderia ser melhor aproveitado. Claro que aí já é uma empresa privada, mas que você pode pensar também nessa área e com grande agregação de valor. E, por fim, o desafio de montar uma agenda de investimentos para recuperação no modal ferroviário, tá? Aí não só essa questão, como o deputado falou, mas pensar o modal ferroviário, inclusive, esse que é o grande, talvez, maior desafio, pela dificuldade de superar esse impasse histórico, para ligar até o Norte Fluminense. Então, recuperar essa linha até o Norte Fluminense ali, para poder dar maior acessibilidade e desenvolvimento produtivo numa rota para esse Norte Fluminense. Eu me lembro que o empresário, o Ike Batista, num dado momento, porque estava sendo detentor ali do ativo Porto do Açu, tinha essa preocupação, mas evidentemente por inúmeras razões notoriamente conhecidas, né? Ele se afastou do empreendimento e essa questão, até onde eu sei, não sei se está tendo um acompanhamento devido, cuidado que tem que ter, mas que permitiria de fato ali melhorar a competitividade e a possibilidade de desenvolvimento para essa região do norte ou noroeste fluminense. Bem, vou agora passando para o complexo de cultura e lazer, né? Esse é mais uma agenda igual à saúde, que a gente pode pensar do ponto de vista de missões e pensar em particular ali em como valorizar a riqueza popular, né? Fico muito feliz com a casa aqui, quando houve a preocupação com a defesa ali da cultura de rua, da cultura ali que é feita nos vagões, dos trens, do metrô, resguardar isso, né? Porque, na verdade, ali não é nem propriamente uma política pública, né? É apenas uma política de você não criminalizar aquela arte. Mas há um desafio, propriamente, como você integrar aquilo ali como ativo econômico. Porque ali eles estão se virando. Ali eles estão sendo... Né, não podemos dizer nem que são empresários, né? Não tem capital, não tem capacidade de articular aquilo com... Mas isso é um desafio... Em particular, porque, ou seja, é a cara do Rio de Janeiro, podemos dizer assim, né? Você tem uma riquíssima cultura popular. Mas essa cultura popular, ela é pouco desenvolvida do ponto de vista de unidade de negócio, de desenvolvimento econômico, em particular, de um poder público cuidadoso de tomar isso como um grande ativo econômico para agregação de valor. Só que isso liga com inúmeras coisas. Né? Se você for pensar na indústria cultural norte-americana, olha o mundo de coisas que eles conseguiram articular a partir de algumas coisas, e como aqui a gente vê essas coisas como nichos apenas. Por exemplo, descendo ali para o segundo ponto, né? Ou seja, a indústria do carnaval ela ainda é vista como um simples ativo turístico. Para um dado momento do ano. Você não vê essa economia do carnaval de fato como uma economia, como uma unidade de negócio, que você pode empresariar, que você pode desenvolver produtos ao longo do ano inteiro. Então, ou seja, vê de fato a economia do carnaval como um ativo cultural e não apenas como um ativo turístico. Ou melhor dizendo, o ativo turístico como um desdobramento desse ativo cultural. Então, em vez de ver que é o turismo que puxa a economia do carnaval, deveria ser o inverso. A economia do carnaval deveria ser potencializada e, inclusive, ela permite maiores possibilidades para ativo turístico. Além disso, aí voltando só ao primeiro ponto, a valorização cultural, hoje, na atualidade, com esse mundo de tecnologias, né, então você pode pensar em aplicativos, equipamentos,
formas de moda, vestuário, circuito de entretenimento, produção multimídia, multiplataforma. Então, tem um mundo de produtos que você pode pensar para essa economia e que são agregadores de valor, são novas formas de desenvolvimento econômico e que, muitas vezes, o camarada que está ali no trem, no vagão ou na sua comunidade, fazendo a sua arte, precisa do poder público que está ali apoiando para ele ganhar essa envergadura e esse desenvolvimento econômico associado a isso, aproveitando dessas novas possibilidades. Outro dado importante, né, o Rio hoje ainda é o maior polo do cinema nacional. O grande potencial na produção audiovisual independente deveria também ser focado, né? Então, não é só a produção nacional ali, aquela que tem maior capacidade de visibilidade, de buscar um patrocinador, mas aquele pequeno e médio, né, produtor de mídia independente. Além disso, pensar o cruzamento da produção de software, design thinking, então um conjunto de atividades tecnológicas, como tinha dito antes, inclusive essa ciência de dados, Big Data, com um grande potencial para você gerar um ecossistema digital do mercado de esportes e games. Eu acho que o mercado de games ainda é um desafio do ponto de vista de você criar uma política de desenvolvimento para ele no estado do Rio de Janeiro. Mundialmente, né, games hoje, né, gira mais dinheiro que a indústria de cinema. O Rio de Janeiro tem uma aglomeração, uma concentração que é notoriamente produtora de softwares, e muitos desses games são aplicativos, então são produtos de software, né? Não é aquele game como antigamente se colocava, né? Então, ou seja, articular isso, direcionar e esse potencial todo criativo que pode fazer a partir disso, juntando com essas tecnologias, é um desafio aí, em particular, para somar, às vezes, com outras iniciativas. Né? Por exemplo, você traz um grande evento, você tem que desenvolver, às vezes, um aplicativo, pode gerar um jogo em cima daquilo, uma forma de entretenimento em cima daquilo. Estruturar cadeias que estão ligadas ao esporte também, como eu tinha dito antes, né? Todo esse mundo tecnológico junto a ela, inclusive do ponto de vista de medicina e vestuário esportivo, né? Coloquei só vestuário ali, mas também a medicina esportiva, que curiosamente, historicamente, o Rio de Janeiro tinha tradição nisso e está perdendo, né? Então tinha aqui, né, a medicina esportiva na época da Gama Filho, não é isso? Que tinha uma notoriedade, né? E agora a Gama Filho fechou, e, enfim, todo esse desafio aí de fortalecer essa área, inclusive associada ao ensino da medicina esportiva. Bloco turístico. O bloco de turismo, a aposta que eu faço é não pensar apenas, não é a cara do Rio de Janeiro, o turismo de enclave, né, o turismo de resort, né, aquele turismo que é um pacotinho que a pessoa vai para um lugar, se fecha ali e não conhece a realidade que lhe cerca. Essa não é a cara do Rio de Janeiro. A cara do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é o turismo de convivência. E cada vez mais, as pessoas que vêm para o Rio de Janeiro, muitas vezes, elas vêm por conta própria. Ela fecha um pacote ali na internet, monta ali seu conjunto de atividades, o seu roteiro. Então, ou seja, para um turismo dessa natureza, a cidade, né, e as regiões que esses turistas visitam, elas têm que ser boas não só para o turista, mas também para as pessoas que moram nessas regiões. Porque ele, em certa medida, ele vai se integrar a essas regiões. Se um cara vai ficar num hostel, no Vidigal, ele precisa ter ali bom acesso a transportes, qualidade de vida no seu entorno, esse tipo de coisa, porque senão ele não vai ficar num lugar isolado, que ele pode ali não enfrentar os desafios das mesmas pessoas que estão morando nessa região. Além disso, pensar um turismo que não seja apenas aquela ideia de balneário, né? Rio de Janeiro, muitas vezes, isso me entristece muito, né, como pesquisador, analista, né, já fiz trabalho sobre o setor turístico, e pensar o Rio de Janeiro apenas com essa atividade de sol e mar, como se o Rio de Janeiro fosse só praia. Eu me entristeço com isso porque a gente foi por 200 anos, né, capital do Brasil, berço da civilização brasileira, tem uma série de patrimônios históricos, culturais, e que não estão integrados nessa atividade turística. Muitos deles, inclusive, em particular, são de origem popular. Eu me lembro de uma gestão anterior que, inclusive, tinha feito um mapa da cultura popular no Rio de Janeiro, não sei até que ponto que isso foi aplicado na política pública, mas é um grande desafio mapear esse patrimônio histórico, cultural, muitas vezes, inclusive, popular, ali nas suas diversas regiões, e transformar isso em produtos turísticos.
Aí o cara não vai visitar a sua praia. Até porque ninguém... Olha, até pode vir, mas dificilmente você vai concorrer com Cancún ou outras praias que estão ali mais próximos dos emissores do hemisfério norte. Agora, ele pode muitas vezes vir aqui para conhecer a civilização brasileira, aquele diferencial do ponto de vista de cultura que ele quer conhecer, com aquela diversidade toda, se a gente souber fazer propriamente o desenvolvimento do negócio dessas atividades. Circuitos também que busquem aumentar esse tempo de permanência, inclusive interiorizar mais o turismo, esse é um desafio, né? Como você aumentar esse tempo de permanência, gerando, né, a pessoa que vem muitas vezes para a capital fazer visitas nas outras regiões. Hoje, pouquíssimas cidades do Rio de Janeiro a gente pode falar que de fato são turísticas, não é que elas não se, podemos dizer, marketing se coloque como turísticas, mas se você for ver a estrutura econômica, muitas vezes o turismo contribui muito pouco para essas cidades, apesar de elas quererem achar que... Muitas vezes elas falam que são cidades turísticas porque elas não têm mais nada para oferecer do ponto de vista da política de desenvolvimento. Aí elas falam, então, mas pelo menos, sei lá, vem alguém aqui, curte a nossa praia, curte ali um friozinho, às vezes na serra, alguma coisa assim, mas não é propriamente um player turístico organizado, um circuito claro, integrado, que consiga vender isso, inclusive do ponto de vista ali de veículos tecnológicos, para oferecer isso para pessoas que vêm de fora. E desafiadoramente, né, um ponto que eu acho que é fundamental nessa área de turismo é focar em oportunidades no turismo de negócios. O Rio de Janeiro aproveita muito mal essas oportunidades de turismo de negócios. Se a gente é a segunda economia do Brasil, a gente tem que, de fato, se preocupar com esse turismo de negócios. Muitas coisas a gente perdeu para São Paulo, e, aliás, um ponto a ressaltar. Feiras, né, que está associado a esse turismo de negócio, muitas vezes acontece em São Paulo, porque lá está a estrutura produtiva. Geralmente a feira é onde está próxima à estrutura produtiva. Então, ou seja, ao você enfrentar o desafio da maior integração e desenvolvimento produtivo, você também puxa o setor turismo, em particular associado ao turismo de negócio. Então, as duas coisas têm que ser vistas articuladamente, como eu estou tentando aqui sempre frisar esse olhar. Então, esse turismo de negócio é esse desafio. Do ponto de vista de grandes eventos, é importante assinalar que ano que vem a gente vai ter o Congresso Mundial de Arquitetos, que acontecerá no Rio de Janeiro. Isso vai ser uma grande oportunidade para pensar o desenvolvimento das cidades, porque você vai trazer, então, podemos dizer, a nata dessa reflexão urbanística sobre desenvolvimento das cidades para aqui, para o Rio de Janeiro. Inclusive, a Rede ProRio está em conversas com o IAB para, de alguma forma, colaborar com isso. Mas tem também outros projetos, como a própria candidatura para a Conferência Mundial do Turismo Urbano, né, que foi pleiteado ali, salvo engano meu, pelo Otávio Leite, inclusive, o secretário, não é isso? Estava pleiteando ali a candidatura do Rio para essa conferência, e é importante, de fato, porque liga com essa discussão de pensar a cidade, pensar um setor da cidade. E uma que eu sugiro aqui, né, outras opções, né, você pensar na Feira Mundial, né, por que não, né, a gente buscar essa candidatura para as feiras mundiais que ocorrem desde o século, salvo engano, 2019, o início do século XX, né, recorrentemente acontece nos países, né, e o Rio podia se candidatar, por exemplo, à Expo 2030. E aí ser esse espaço ali de demonstrar essas possibilidades de desenvolvimento urbano e econômico que a gente está querendo oferecer aí em conjunto. Por fim, aqui, o bloco de atividades agrícolas, é fundamental o olhar para a agricultura familiar, né? Muitas das outras atividades são fáceis de perceber do ponto de vista no agregado, né? A atividade agrícola não, né? Se você for ver o agregado estadual, ela desaparece. Mas se você for ter um olhar regional e você vê a importância que ela tem em alguns temas fundamentais para a política pública, você vai ver que ela é de grande relevância. Por exemplo, hoje o Rio de Janeiro tem um problema de segurança alimentar. Vide a greve dos caminhões. Perfeito exemplo. Que mostra ali claramente como a gente tem esse desafio. Então, ou seja, se a agricultura não vai contribuir para a salvação da lavoura, propriamente das finanças públicas, que aí sim você tem que pensar no setor industrial, na arrecadação tributária em cima do setor industrial, ela enfrenta um desafio, por exemplo, como esse de segurança alimentar. Outro desafio são os impactos inflacionários, que aí não é a inflação brasileira, mas a inflação local.
e o peso que isso tem exatamente por esse problema da não produção de uma série de alimentos essenciais e que são consumidos aqui nos centros urbanos. O Bruno, não faltaria aí também não produção da agricultura orgânica? Na verdade, quando eu estou falando familiar, eu subentendi isso, mas eu concordo. Adiciona um valor extraordinário. Eu concordo. Não, quando eu falei familiar, orgânico está totalmente coerente e é nessa linha mesmo, né? Inclusive nisso também é um desenvolvimento por missões, é um fator de inclusão social que permitir ali para pessoas que estão morando em regiões, inclusive ali que não tem outras alternativas do ponto de vista de se inserir no mercado de trabalho, ter ali, para ela e para suas famílias, uma possibilidade ali de manutenção por gerações. Um diferencial competitivo nessas atividades, que muitas delas são produtos perecíveis, né? Ali que a gente tem que focar, né? Não adianta que a gente não vai conseguir competir, às vezes, com o que você consegue trazer mais barato de outra região, mas muitas atividades são perecíveis, que você poderiam desenvolver melhor no Rio de Janeiro, a um custo menor. Então, esse seria a sugestão, focar primeiro nessas atividades. E aí não tem jeito, né? Do ponto de vista de organizar uma política de desenvolvimento, você tem que focar numa política de compras, né? A necessidade de um programa de aquisição de alimentos, organizar melhor isso, né? Um planejamento, uma logística de distribuição melhor, né? Recorrentemente, né? Pessoas dessas atividades têm dificuldade exatamente como fazer a circulação da mercadoria. Então, ter centros para isso melhor articulados. E um outro ponto de vista que liga com a questão da terra, né? Então, o desafio da regulação fundiária, porque a regulação fundiária é essencial nessas atividades para que, de fato, essa pessoa se transforme num empresário, que ela possa, inclusive, ter acesso a crédito. Se ele não tem o título de propriedade, ele não consegue o financiamento para nada. Então, muitas das vezes, esses agricultores têm uma dificuldade ali, ou podem, inclusive, sofrer o risco de serem removidos ali, e eles podem ser um potencial econômico e social para atividades que são carentes aí para o nosso desenvolvimento enquanto Estado do Rio de Janeiro. Bem, eu encerro por aqui, né, sem me alongar mais do que eu já me alonguei. Faço o convite aí para... Cumpriu 1 hora, conforme combinado. Para a Rede Pro Rio. 2h45. Isso. Faço aí o convite para a Rede Pro Rio, né? Quarta-feira a gente vai estar falando, né, explicando com mais detalhes a rede num evento do Fórum Permanente de Desenvolvimento da LERJ, ali no plenário, na parte da manhã. E a gente está, enfim, agora disposto, né, como ERJ, nossos parceiros em conjunto ali, a pensar junto com os demais aí atores, classe política, o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.